Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de antibiótico terapia do professor Sérgio Araújo. E hoje estaremos encerrando o nosso quarto módulo onde falamos sobre o uso de antibióticos em populações especiais. Qual é o título da aula de hoje? Hoje é a aula número 14. E nessa aula nós iremos falar sobre o uso de antibióticos em pacientes obesos. Será que a obesidade vai influenciar na forma como nós administramos os antibióticos nos pacientes? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Mas antes de ir para o assunto da aula propriamente dita, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo. Aqui na tela vocês podem ver alguns dos meus contatos, as minhas redes sociais, o meu e-mail, a minha formação. Eu sou graduado em farmácia, com mestrado e doutorado em biologia molecular e também em bioquímica. E aqui nós podemos ver um QR Code. Se você apontar o seu celular para ele, você será direcionado para o meu canal no YouTube, canal que se chama Posologia, e lá você pode se atualizar sobre o mundo da farmacologia. Todas as semanas tem vídeo novo lá, vídeo grátis para você assistir. Mas vamos para o conteúdo da aula. O que é que nós vamos ver especificamente na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos discutir as mudanças na farmacocinética dos antibióticos no paciente obeso. A influência que a obesidade pode trazer para a farmacoterapia, para a decisão terapêutica de alguns antibióticos. E o segundo ponto da nossa aula é exemplificar, conhecermos ou discutirmos os ajustes necessários para aqueles pacientes que utilizam determinado antibiótico que precisa de ajuste. Como é que esses ajustes são feitos? Ou será que existem antibióticos que mesmo em pacientes obesos não há a menor necessidade de ajuste posológico? Também ainda nesse tópico, iremos ver as recomendações de alguns antibióticos no paciente obeso. Se houver necessidade de ajuste ou se não houver a possibilidade de usar aquele antibiótico no paciente obeso, quais serão as alternativas terapêuticas que nós podemos usar? Esses são os dois pontos principais que nós vamos ver na aula de hoje. Mas antes, precisamos conhecer a classificação da obesidade. De acordo com o índice de massa corpórea, a obesidade é dividida em 4 categorias. E o que é o índice de massa corpórea? É um cálculo que se faz utilizando o peso do paciente em quilos dividido pela sua altura ao quadrado. Esse cálculo vai dar um número e esse número ele vai ser categorizado. Nós temos aqui 4 categorias. O S significa sobrepeso, ou seja, se o IMC do paciente ficou entre 25 e 29,9, esse paciente é um paciente considerado com sobrepeso. Se ele é do grau 1, se ele tem uma obesidade grau 1, o índice de massa corpórea vai ficar entre 30 e 34,9. O grau 2, 35 a 39,9. E o grau 3 é quando o paciente obeso tem um índice de massa corpórea superior a 40. E o que é que isso pode indicar? Isso pode indicar o aumento do conteúdo do tecido adiposo. E nós vamos ver nessa aula que, ao se administrar antibióticos, esses antibióticos vão ser influenciados exatamente pelo conteúdo de tecido adiposo. E por essa razão, nós precisamos tomar uma providência ao administrar antibióticos nesse tipo de paciente. Então, que tipos de mudança nós podemos esperar que o paciente obeso tenha que possa influenciar na farmacoterapia dos antibióticos? Vejam só, no paciente obeso, modificações na constituição do seu corpo, com um alto percentual de gordura e um baixo percentual de tecido magro e também de água, podem causar alterações na farmacocinética das drogas administradas. Então, o principal impacto é que o paciente obeso vai ter uma desproporção entre a quantidade de tecido adiposo e a quantidade de tecido magro, músculo e também água.
Essa desproporção vai influenciar na farmacocinética dos antibióticos, como nós veremos adiante. Então, o que muda exatamente na farmacocinética dos antibióticos? 3 pontos são muito importantes na hora de administrar um antibiótico no paciente obeso. Primeiro, vai haver mudança na administração. Vai haver alteração na administração do fármaco. Também vai haver alteração, mudança na distribuição e também mudanças na eliminação. Vamos ver detalhadamente cada um deles, começando pela administração. Então vejam só, o paciente obeso, qual a principal característica dele? Ele tem um excedente de uma camada adiposa. Então isso significa que a administração de antibióticos por via intramuscular, ela na verdade é uma administração lipomatosa. Então a administração do fármaco não está sendo no músculo, principalmente se nós considerarmos um paciente com obesidade grave. A administração, muitas vezes o tamanho da agulha não permite que o fármaco seja administrado no músculo do paciente e ele vai ser administrado no tecido adiposo. E qual é o problema disso? É que não é conhecido o modo de absorção de drogas por via lipomatosa. Então, se a administração do antibiótico é no tecido adiposo, não se sabe qual é a fração nem como é absorvido esse antibiótico se ele for administrado na via lipomatosa, ou seja, no tecido adiposo. Na via intramuscular se conhece a farmacocinética, mas na via adiposa ou no tecido adiposo não. Então esse é um problema bem sério. Um outro ponto também que a gente precisa levar em consideração é que se a gente sabe que para o paciente obeso a administração deixa de ser intramuscular para ser administrado no tecido adiposo, a gente deve evitar injeções intramusculares, principalmente se o paciente for um paciente obeso grave. Então, em termos de administração, nós já podemos ver que para o paciente obeso, a via intramuscular, que é uma via importantíssima para os antibióticos, ela deve ser descartada, porque existe um risco muito grande do antibiótico ser administrado no tecido adiposo e não no músculo. Então vamos voltar aqui e vamos conhecer as alterações na administração. Então, em termos de administração, quais são as mudanças? Mudanças na velocidade e mudanças no volume de distribuição condicionado ao aumento do tecido adiposo. Se nós vimos no começo da aula que o paciente obeso tem um aumento desproporcional de tecido adiposo, e nós sabemos que as moléculas são hidrofílicas ou lipofílicas, isso certamente vai influenciar na velocidade com que esse antibiótico vai ser distribuído, também vai influenciar no volume de antibiótico que vai chegar até os tecidos, principalmente se esses antibióticos tiverem características lipofílicas. Afinal de contas, se eles tiverem características lipofílicas, a tendência deles é se acumular por mais tempo no tecido adiposo e demorar mais tempo para chegar no foco da infecção, que não necessariamente é o tecido adiposo. Então esse é um problema bem sério. Um outro problema também que nós podemos visualizar é que os antibióticos hidrofílicos, eles não se difundem no tecido adiposo. Então, para os hidrofílicos, para o paciente obeso, ele vai ser distribuído quase que integralmente, quase que imediatamente nos outros tecidos, e aí muito provavelmente esse antibiótico vai chegar no foco da infecção. Mas os antibióticos que são lipofílicos, eles se distribuem tanto no tecido adiposo como no tecido magro. Então eles até chegam no local da infecção, mas a maior proporção deles vai ficar acumulada no tecido adiposo. E aí nós temos dois problemas. O primeiro problema é que se ele não chega no tecido infectado, ele vai ser inefetivo. E o segundo problema é, se ele for muito tóxico,
ele vai ficar acumulado no tecido adiposo e isso poderá aumentar o grau de toxicidade nesse paciente. Então, alguns pacientes podem ter uma toxicidade maior por causa do acúmulo de antibióticos lipofílicos que são tóxicos para o paciente. Então, nós temos aí um problema na distribuição. E também nós temos variação na eliminação. Vejam só, o tecido adiposo é um tecido que apresenta uma deficiência na irrigação sanguínea. O fluxo sanguíneo é muito menor. Então, a chance desse antibiótico que foi acumulado no tecido adiposo sair do tecido adiposo, ela é muito baixa. O fluxo sanguíneo é pequeno. Também a capacidade de ligação às proteínas plasmáticas no tecido adiposo também é muito baixa. E também a cinética de eliminação do tecido adiposo é baixa. Em suma geral, o antibiótico que ficou acumulado no tecido adiposo vai ter muita dificuldade de deixar o tecido adiposo, de ser eliminado e, como foi falado anteriormente, terá uma chance maior de produzir toxicidade naquele paciente. E aí a pergunta que não quer calar: será que precisa fazer ajuste de dose do antibiótico no paciente obeso? Então vamos resgatar algumas informações lá do começo do curso, lá das primeiras aulas. O que é que nós vimos lá nas primeiras aulas? Para um antibiótico ser efetivo, ele precisa atingir a concentração inibitória mínima. Para um antibiótico ser efetivo, ele precisa chegar no local da infecção, no foco da infecção. Se nós temos um paciente com excesso de tecido adiposo e nós vimos que existem moléculas que são hidrofílicas, moléculas que são lipofílicas, e a distribuição dessas moléculas é influenciada por esse excesso de tecido adiposo, certamente, para alguns antibióticos, há uma necessidade de fazer um ajuste baseado nesse excedente de tecido adiposo. Mas isso não é verdade para tudo. Então nós vamos ver algumas estratégias que podem ser utilizadas para isso. Primeiro, de forma geral, o ajuste deve ser feito em alguns casos e em outros não. Que é o que eu acabei de falar. E ele deve considerar o quê? O grau de obesidade, aquele grau de obesidade, obesidade 1, obesidade 2, obesidade 3, indica o quão grande é o tecido adiposo naquele paciente. Deve ser levado em consideração isso também. E deve ser levado em consideração as características farmacocinéticas do antibiótico. Se ele é hidrofílico, se ele é lipofílico, se ele tem alta capacidade de ligação às proteínas plasmáticas. Tudo isso vai influenciar na decisão se aquele antibiótico precisa ou não ter um ajuste de dose. Mas de forma mais específica, nós temos os tipos de ajustes. Então, o ajuste ele pode ser dose ajustada pelo peso ideal. Vejam só, pessoal, quando o antibiótico ele é testado, quando o antibiótico ele é decidido qual é a posologia dele para determinada infecção, normalmente esses experimentos foram feitos em pessoas com peso normal, nem abaixo nem acima daquele peso considerado normal, mais frequente para a maioria das pessoas. Significa o quê? Que alguns antibióticos eles vão ser administrados mesmo no obeso, como se fosse uma pessoa com peso normal, ou seja, a dose normal, ou seja, a dose ajustada pelo peso ideal, não é pelo peso real dele. Isso é o embasamento dos dados experimentais em humanos não obesos, ou seja, aqueles dados experimentais, aqueles dados que resultaram na posologia do antibiótico, vão ser os mesmos dados utilizados para o paciente obeso. A gente vai ver em que condições não é feito ajuste nenhum. É administrada a mesma dose do que para pacientes não obesos. Uma outra forma de ajuste é dose pelo peso real. A dose vai ser ajustada pelo peso real, ou seja, se o paciente tem obesidade, tem um peso elevado, a dose vai ser ajustada pelo peso do paciente.
E isso leva em consideração a necessidade de ajustar pelo aumento do tecido adiposo. Como nós vimos, alguns antibióticos eles têm características químicas de hidrofilicidade ou lipofilicidade que vão prejudicar ou vão ajudar o antibiótico na sua distribuição. Se esses antibióticos sofrerem muita influência do tecido adiposo, muitas vezes há necessidade de fazer um ajuste pelo peso real do paciente, para que ele tenha a concentração inibitória mínima estabelecida para o combate à infecção que ele está tendo, há necessidade de fazer um cálculo baseado no real peso do paciente. E um terceiro tipo é quando a gente faz um ajuste usando um fator de ajuste. E por que isso acontece? Vejam só, se o antibiótico ele é muito tóxico e a gente faz um ajuste baseado apenas no peso, essa dose pode ser tão alta que, em vez de ajudar o paciente, vai prejudicar por causa da sua toxicidade. Nesses casos, há necessidade de fazer um ajuste, mas esse ajuste é feito por meio de um fator. Esse ajuste vai levar em consideração que não vai ser o peso ideal, mas também não vai ser o peso real, vai ser alguma coisa intermediária que faça com que o antibiótico atinja a concentração inibitória mínima, mas ao mesmo tempo o antibiótico não atinja uma concentração exagerada, excedente, que possa causar algum grau de toxicidade no paciente. Então agora vamos conhecer alguns exemplos de antibióticos e as suas recomendações. Como é que se recomenda fazer um ajuste pelo peso ideal, fazer um ajuste pelo peso real, fazer um ajuste baseado no fator de cálculo? Como é que a gente deve encarar? E cada caso é um caso, por isso nós vamos ver exemplos de todos os tipos. O primeiro exemplo que nós vamos ver são dos glicopeptídeos. Um exemplo muito importante dos glicopeptídeos é a vancomicina. Então, no caso dos glicopeptídeos, recomenda-se que a dose seja calculada de acordo com o peso real do paciente. Então, se nós calculamos a dose do glicopeptídeo baseado no seu peso real, é porque a obesidade até certo ponto prejudicará a ação farmacológica do glicopeptídeo. E também, ao mesmo tempo, os glicopeptídeos não são tão tóxicos o suficiente para o paciente obeso, a ponto de a gente precisar utilizar um fator de cálculo, um fator de ajuste. São antibióticos altamente lipofílicos. Então, se são antibióticos altamente lipofílicos, a gente já sabe que eles vão se acumular no lipídio, vão se acumular no tecido adiposo. Mas o tecido infectado não é o tecido adiposo. Então, a gente já está vendo aí o prejuízo que o tecido adiposo excedente está produzindo para os glicopeptídeos. Por isso que se deve utilizar o peso real do paciente para a administração da dose. Por exemplo, para a vancomicina, será empregada a dose de 20 a 30 mg por quilo por dia, realizando-se a monitorização da concentração sanguínea sempre que possível. Significa dizer que a vancomicina não é tóxica? Não, muito pelo contrário, ela é muito tóxica. Mas o paciente que tem obesidade vai ter um acúmulo tão grande de vancomicina no tecido adiposo que a toxicidade vai ser menor do que aquela produzida num paciente não obeso. Então, administra-se uma dose equivalente ou proporcional ao peso do paciente, mas obviamente vai se monitorar se isso não poderá causar algum grau de toxicidade. Afinal de contas, a gente sabe que as variações individuais podem fazer com que o que é previsto nem sempre seja o que é observado. O próximo grupo é o grupo dos aminoglicosídeos. E os aminoglicosídeos, ao contrário dos glicopeptídeos, já possuem uma moderada lipofilia. Se apresenta uma moderada lipofilia, significa que eles não vão estar completamente, não vão estar de uma forma tão desproporcional armazenada no tecido adiposo. Então, possuem moderada lipofilia e dessa forma distribuem-se com alguma extensão no excesso de gordura corpórea. Não é tão grande quanto os glicopeptídeos,
mas de certa forma ela aproveita esse excesso de tecido adiposo para se acumular também. Ao se utilizar a dose calculada de acordo com o peso ideal, aquela dose administrada em pacientes não obesos, a concentração sanguínea dela é menor, porque mesmo ela se acumulando no tecido adiposo em uma proporção menor do que os glicopeptídeos, nós podemos ver que ela se acumula também. E isso vai prejudicar a ação farmacológica dos aminoglicosídeos. Então, não é para se administrar aminoglicosídeo num paciente obeso utilizando a dose, utilizando a posologia calculada pelo peso ideal do paciente. Mas os aminoglicosídeos, eles são muito tóxicos. Se eles são muito tóxicos, o cálculo da dose vai ser algo intermediário entre a dose ideal e a dose real, ou seja, a gente vai utilizar um fator de cálculo. Então, por isso, o cálculo da dose dos aminoglicosídeos no obeso grave leva em consideração o excesso de peso acima do peso ideal. Nós podemos ver aqui do lado, ó, prescrição de aminoglicosídeos. Dose de gentamicina. Como é que é feita o cálculo da dose de gentamicina? É a dose de gentamicina para o paciente com peso ideal, somado por essa subtração. Dose do peso real menos a dose do peso ideal, e a gente já tem aí uma soma, mas isso é multiplicado por 0,43. Veja que 0,43 vai fazer com que essa dose nem seja ideal, porque a gente já está somando a ideal com um fator, mas ela também vai ser menor do que a real. Para a dose de tobramicina, como é que é feito o cálculo? É o mesmo cálculo, peso ideal mais a subtração do peso real menos o peso ideal, só que se multiplica pelo fator 0,58, e para a dose de amicacina se multiplica pelo fator 0,38. Dessa forma, a gente tem uma dose que fica entre a dose do peso ideal e a dose do peso real. O peso real seria muito tóxico, o peso ideal seria subterapêutico. O próximo grupo de antibióticos são as quinolonas. Para as quinolonas existem poucas informações sobre a administração em pacientes obesos. Um deles que existe é o ciprofloxacino. E no ciprofloxacino nós temos que ele se difunde menos no tecido adiposo do que no tecido magro. Ele se difunde mais no tecido magro, no local onde existe um potencial maior de ter infecção do que no tecido adiposo. Então isso significa que a dose utilizada no paciente será o seu peso real. Ou seja, nós não precisamos fazer ajuste nenhum para o ciprofloxacino, porque ele prefere se difundir no tecido magro, ou seja, no tecido que vai estar infectado, do que no tecido adiposo. Então nós temos aqui prescrição do ciprofloxacino, dose calculada pelo peso real. E o próximo grupo de antibióticos são os beta-lactâmicos. Então nós temos necessidade de aumentar a dose de cefalosporinas, ertapenem, piperacilina tazobactam e nafcilina. Todos esses antibióticos vai haver necessidade de aumentar a dose. Assim como foi para as quinolonas, as informações sobre o uso desses antibióticos em pacientes obesos é muito escassa. Poucos experimentos foram realizados. Por isso, as informações às vezes podem ser desencontradas. O que se sabe é que a obesidade vai prejudicar a ação desses antibióticos. Por isso, há uma necessidade de um aumento desses antibióticos. E esse aumento é para que ele mantenha níveis bactericidas no tecido do obeso. Só que quando nós levamos em consideração aumentar a dose, é aumentar quanto? Para alguns desses antibióticos nós temos as informações, para outros não. Por exemplo, nefazolina. Nefazolina, há uma necessidade de se dobrar a dose para que ele atinja uma concentração bactericida e seja útil na infecção do paciente. Mas para o meropenem não há necessidade de modificar a dose do obeso. Então veja como é variável. Por isso, ao se administrar ou ao se prescrever um antibiótico para um obeso, deve-se fazer uma investigação do antibiótico
para saber se ele pode ou não ser prejudicado pelo excesso de tecido adiposo, assim para se saber se ele pode ou não ser mais tóxico para o paciente obeso do que seria para o paciente com peso normal. E aí nós temos a prescrição. Muito pouco se conhece sobre a sua farmacocinética no tecido adiposo quando nós consideramos os antibióticos beta-lactâmicos. Então, nós chegamos ao final da aula 14. A aula 14 nós falamos sobre o uso de antibióticos em pacientes obesos. Esse será o título da nossa próxima aula do curso de antibiótico terapia, aula de número 15. Ela tem como título Uso Clínico das Penicilinas Naturais. A partir de agora, a gente vai entrar no módulo que vai falar especificamente e detalhadamente sobre cada antibiótico. E se você chegou até aqui nessa videoaula, muito obrigado. Se você tiver numa plataforma que possa comentar, comenta aqui embaixo sugestões, perguntas, tire suas dúvidas. Sempre que você tirar uma dúvida, você poderá também estar solucionando a dúvida de outras pessoas. Então, muito obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima.